dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza do convite que foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje, não ensinando nada, aprendendo que aqui estamos e falando sobre o nosso livro A Parte Oculta da Medicina. Eu não sei bem o que é que está acontecendo com esse livro. Lá na nossa reunião de prejuízo, parece aproximadamente 3 a 4 mil pessoas. E o grupo de prejuízo começou como esse aqui, em 1947. E hoje ele se estende a uma imensa gleba, em várias atividades, como atendimento em um asilo para idosos, um atendimento a crianças carentes, já são um número de 250 crianças, ambulatório médico que dá atendimento à pobreza da região gratuitamente. E uma coisa que sempre me preocupou é que essa multidão que lá comparece, de 3 a 4 mil pessoas, fica indagando sobre coisas que lá acontecem, que nós vamos superficialmente tocar aqui. Principalmente as pessoas enfermas. Elas querem saber o que acontece lá que atrai tanta gente. Bom, então eu resolvi escrever um livro chamado A Face Oculta da Medicina, e que fala sobre o auxílio espiritual que todo médico na Terra que respeite a sua profissão, ele recebe. Mesmo aqueles médicos que nada acreditam, que são materialistas, que não se preocupam com religiões, eles também são ajudados. E aconteceu uma coisa muito intrigante. O livro rompeu as barreiras do grupo prejuízo. Porque aconteceu o seguinte: os pacientes e os doentes liam o livro, compravam outro livro e presenteavam seus médicos com o livro. E aí começou a haver uma divulgação muito grande da obra, para minha surpresa, e estão sendo vendidos aproximadamente 1000 livros por mês. Já foram vendidos mais de 12 mil livros e a cada dia a procura continua aumentando e não sei onde vai parar. Bem, qual é a diferença entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos traz aqui hoje, em relação à nossa amiga Nelma, que distância tão grande? Ela diz que vem aqui 3, 4 vezes por semana. E as outras religiões? Muito simples. As outras religiões, que todas têm o seu valor, o seu mérito, porque as religiões são degraus, e à medida que você vai evoluindo, você vai estudando religiões que acompanham a sua evolução também, elas param na morte. Elas não informam muitas coisas além da morte. Elas pregam de acordo com os ensinamentos cristãos deixados por Jesus o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar diante do nosso próximo, diante da natureza, diante da nossa família, diante de todos. Mas quando chega no momento da morte, daí para frente, as religiões não nos dão informações precisas. E nós estamos numa época em que nós queremos essas informações. Os nossos filhos também. Os nossos filhos estão diariamente ligados a uma coisa chamada internet. No quarto deles, na sala da casa, eles clicam um botãozinho e tem ali toda a história da humanidade, toda a história da filosofia da humanidade, toda a ciência da humanidade, toda a arte. E eles querem saber. As crianças que encarnam, elas continuam crescendo. Aqueles que apresentam alguma deficiência física, quando passam por esse outro tipo de existência, eles adquirem um corpo físico normal, corpo físico não, um corpo espiritual completo. O que acontece com os anciões, com os idosos, quando se encarnam, quando morrem?
Eles rejuvenescem. Então, essas perguntas todas nós queremos saber. O que nós vamos fazer quando nós passarmos por essa outra vida? Nós vamos trabalhar dentro daquilo que nós estamos acostumados a trabalhar? Nós vamos nos alimentar? Nós vamos nos vestir com algum tipo de roupa? Qual será a fisionomia que nós teremos? Então nós queremos saber tudo isso. Em relação à saúde humana, a pergunta é a seguinte: se muitas das doenças, principalmente as doenças genéticas, têm origem no espírito, os médicos da Terra só estão tratando o corpo físico, o corpo humano. Mas e a origem das doenças? Quem é que vai tratar? Então estaria a nossa medicina incompleta, tratando somente o corpo físico? Não. Daí a razão de eu ter escrito este livro, A Face Oculta da Medicina. Porque a medicina tem uma face oculta, até para os médicos. Eles não sabem, mas eles estão sendo tremendamente ajudados. Enquanto nós estamos tratando o corpo dos nossos pacientes, eles estão ao nosso lado tratando o espírito. Eles estão nos incluindo. Por que eu digo isso? Porque a quantidade de informações que o médico precisa ter para chegar a um diagnóstico e chegar a uma decisão precisa, o que ele precisa fazer, é muito grande. A quantidade de informações é imensa. E é muito difícil ele poder selecionar os detalhes exatos para que ele possa fazer corretamente um diagnóstico e fazer corretamente um tratamento. Por mais que ele tenha experiência, por mais que ele tenha estudo, por mais que ele seja inteligente, é impossível. Essa ajuda é tão assim, maravilhosa que eles não nos deixam perceber que ela existe, pela humildade que ele está apresentando. Eu sou uma pessoa que não acredita em milagres. Milagre para mim não existe. Tudo que acontece no universo tem alguma explicação física, uma explicação química ou uma explicação biológica. Então Jesus, no meu entender, não fazia milagres. Ninguém pode curar um leproso sem saber da existência de um micro-organismo, de um micróbio que causa lepra. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer a anatomia, todas as células, a fisiologia, a função de cada célula que compõe um globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem não conhecer toda a estrutura muscular, nervosa e óssea do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, mas foi que ele aprendeu. Só pode ter aprendido em civilizações que nem mais existem, ou quem sabe em outros planetas. Mas ele aprendeu. E é isso que eu hoje persigo. Eu quero entender como é que ele fazia isso. Qual é o médico que não gostaria de curar simplesmente pelo toque das mãos, simplesmente pela presença? E o que acontece no nosso grupo talvez lance alguma luz de como esses fenômenos aconteceram. Eu acredito que a medicina do futuro ela será composta principalmente por médicos médiums. Os médicos terão os seus sentidos envolvidos, como da ciência, com a possibilidade de eles vislumbrarem no interior dos corpos humanos, tudo através da mediunidade. A mediunidade será estudada dentro das escolas de medicina. Nós teremos o nosso perfil genético, o nosso ADN estudado profundamente, e aqueles que apresentarem a genética da mediunidade serão aproveitados por médicos, provavelmente, e em outras áreas também. Mas a área que eu me digo é a da medicina. Aqui está o nosso líder espiritual, Frei Luiz, e aqui já começa um grande ensinamento. Uma entidade católica presidindo o corpo espírita. Onde deduz-se que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, em judeus, em hindus, em protestantes, etc. Porque para Deus não existem divisões. Nós somos um rebanho com um único pastor, que é o governador planetário da Terra, governador espiritual, Jesus, que comanda a Terra, preside a Terra desde o
que era simplesmente uma poeira cósmica. Não havia nem a formação do planeta. Sabe quanto tempo tem isso? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus era Jesus. Porque ele é um Cristo planetário. O que é um Cristo planetário? É um espírito que se desenvolveu tanto pelo amor, principalmente, que ele foi dado por Deus a incumbência de governar um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão somente uma poeira cósmica, com a sua humanidade encarnada e a sua humanidade desencarnada. Outra coisa que sempre me trouxe assim, curiosidade, né? Eu tenho uma curiosidade científica, de querer conhecer bem as coisas. Isso aí é uma coisa que vocês todos devem ter visto em algum lugar, em alguma formada. É formada por trilhões dessas unidades, trilhões. E numa das nossas reuniões, o professor físico falou o seguinte: olha, se eu pegar o núcleo de um átomo, colocar no tamanho de uma ervilha, a outra partícula que gira em torno do núcleo, são chamados elétrons, o primeiro elétron vai girar. Se nós colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, a primeira ervilha vai girar por fora, ou o primeiro átomo, ou o primeiro elétron, vai girar por fora do estado. Quer dizer que nós estamos constituídos por espaços vazios. Se nós compreendêssemos todos esses espaços vazios que compõem os nossos corpos, cada um de nós caberia na palma da nossa mão. Se nós estamos em espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está o amor? Onde é que está a saudade? Onde é que está a ternura? Onde é que está o pensamento? Onde é que está a memória? No nosso cérebro, nos nossos neurônios, no nosso dedo, não estão, porque o nosso cérebro, o nosso neurônio, os nossos nervos também são compostos por espaços vazios. Então nós somos tranquilamente empurrados para a crença de que existe alguma energia dando vida ao nosso corpo, porque nós somos espaços vazios. Muito bem. Se eu vou encarnar, eu vou morrer, e segundo a filosofia espírita, eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar vivendo onde? O meu corpo ele vai se decompor, ele vai se deteriorar lá no meu túmulo. Então ali eu não estou mais. Ali eu não estou mais. Eu vou estar aonde? Meu espírito vai estar onde? A gente sempre procura as respostas dentro da ciência. E a diferença do espiritismo com as outras religiões. Nós temos uma vertente científica. Então onde é que a ciência poderia nos ajudar? Muito bem, a ciência pode nos ajudar. Ela verificou que num determinado momento, num determinado instante, uma dessas bolinhas que eles chamam de elétron desaparece. E depois reaparece. Só que quando ela reaparece no mesmo local onde ela estava girando, ou em algum lugar mais distante do centro do átomo. E aí os cientistas estudaram, querendo saber aonde é que esse elétron estava quando ele estava desaparecido. E acharam, resposta não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, que enquanto esse elétron estava desaparecido, estava numa coisa que eles chamaram de universos paralelos. Quer dizer, então o nosso universo não é único, existem outros. E os cientistas chegaram ao disparate, à audácia de afirmar o seguinte: que a única diferença entre os universos que existem e o nosso é que nós estamos aqui nesse, e não nos outros. É difícil a gente entender isso. Não é? É muito difícil. Eles estão dizendo que esses universos penetram dentro um do outro. Bom, e a gente continua pesquisando, continua lendo, continua tentando entender o que eles querem nos dizer. E aí um desses cientistas disse o seguinte: olha, eu tenho aqui um rádio. Eu vou sintonizar este rádio numa estação. A estação que eu vou escolher é a Rádio Globo. Muito bem. Então o meu rádio está
ouvindo ou está sincronizado com a Rádio Globo, nessa sala. Mas todas as outras estações de rádio do mundo também estão dentro dessa sala. O meu rádio só está captando a Rádio Globo porque ele está sintonizado na Rádio Globo. O que eles estão querendo nos dizer? Que nós somos o rádio e os outros universos que existem são as estações. Nós estamos sintonizados com esse universo. Quando nós nos encarnarmos, nós nos sintonizaremos com esse universo e vamos assim, de acordo com a nossa evolução, ocupando planos espirituais ou universos paralelos, ou pátrias do espírito, qualquer nome que nós queiramos dar. Mas a própria ciência já está aceitando a existência de outros planos de existência que nós sabemos que existem. Eles chamam de universos paralelos, nós chamamos de plano espiritual. Mas na realidade é a mesma coisa. É nesses planos espirituais ou nesses universos paralelos que nossos entes queridos que já faleceram, que já encarnaram, se encontram. Eles podem se comunicar conosco? Podem. Através de quem? De indivíduos chamados sensitivos ou médiums. Ou através de nós próprios. Por exemplo, nossos sonhos. Há determinados sonhos que nós temos tanta clareza do que acontece, que não pode ser só sonho. Nós chegamos a sentir toques das pessoas que têm conversado conosco. Então, a sobrevivência da vida após o fenômeno morte é uma verdade. E outra coisa, as fisionomias que nós teremos, eu acho que isso é uma coisa importante, vai depender diretamente de tudo aquilo que nós tenhamos feito, que nós tenhamos pensado e que nós tenhamos falado. Aquilo que nós fazemos fica de alguma forma marcado no nosso espírito e vai moldar a nossa forma quando nós passarmos para esses outros planos de existência. Há uma coisa muito também intrigante que existe na ciência. A ciência tem determinadas composições, determinados raciocínios, que eles chamam de complexidade redutiva. Complexidade redutiva. E eu sempre trago esse desenho para a gente entender bem o que é uma complexidade redutiva. Essas complexidades redutivas estão acontecendo agora no nosso corpo inteiro. Nosso corpo inteiro está acontecendo complexidade redutiva. E essas complexidades estão acontecendo em todo o universo também. Olha só que coisa interessante. Isso é um cartunista chamado Goldberg. Esse Goldberg era ilustre da juventude nos anos 50, 60. E ele gostava de compor desenhos iguais a esse. Por exemplo, ele queria criticar o governo americano porque os impostos eram muito altos. Então o que ele fez? Ele colocou um personagem sentando em cima de uma almofada. Essa almofada tinha um jato de ar. Esse jato de ar, quando o personagem sentava na almofada, empurrava uma bola de gás na direção de uma vela. Evidentemente a bola estourava, espantava um cachorro que estava com a coleira amarrada em uma gangorra, onde existia uma bola de bilhar. A bola de bilhar caía em cima de uma outra gangorra, lançava os impostos para o ar, os impostos batiam no chuveiro, na haste oposta do qual havia um regador que despejava a água do seu interior em cima de uma planta, exatamente em cima de uma folha onde estava armada uma mão mecânica que roubava a carteira. Por que nós chamamos isso de complexidade redutiva? Porque eu não posso mexer em nada, em nenhum detalhe desse desenho. Eu não posso, por exemplo, botar uma rolha aqui. Se botar uma rolha, o jato de ar não vai empurrar a bola. A bola tem que estar cheia, tem que estar vazia. A vela não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. A bola de bilhar não pode estar do outro lado da gangorra. Muito bem, essa mão mecânica não pode estar amarrada em qualquer outra folha que não seja essa, senão o objetivo não é alcançado. Ou seja, a carteira do contribuinte não é batida. Bem,
Aqui nós temos o gênio de um desenhista chamado Goldberg. Observe que coisa curiosa. Quando nós analisamos o que está acontecendo em nós, por exemplo, vamos imaginar que eu estou com um corte na pele. Vai se formar um coágulo que vai evitar que eu estou com uma hemorragia e morra. Quando eu estou com fome e olho um prato de comida, já começa a surgir secreções na minha boca, nós chamamos comumente de água na boca. Mas todas as secreções digestivas não começam a ser produzidas mal eu olho para a comida. A mesma coisa quando nós somos invadidos por algum micróbio, há o desencadeamento de uma resposta imunológica, etc, etc, etc. Tudo isso são exemplos de complexidade redutível. Qual é a diferença dessas complexidades redutíveis que estão acontecendo no ambiente do nosso corpo com aquela que eu mostrei no desenho? O desenho apresenta 7 ou 8 etapas que está acontecendo no nosso corpo, como por exemplo a coagulação sanguínea, é constituída por milhares de etapas, milhares de reações químicas, das quais eu não posso tocar em nada, eu não posso modificar nada, porque senão o coágulo não vai se formar e eu vou morrer de hemorragia. A mesma coisa de digestão, a mesma coisa a resposta anafilática, a mesma coisa a visão. Tudo isso são exemplos de complexidades redutíveis, das quais eu não posso tocar em nenhum detalhe, porque senão o objetivo não vai ser alcançado. Muito bem. No desenho, eu tenho o gênio de um desenhista chamado Goldberg. Quem é que está por trás de tudo o que está acontecendo no meu corpo nesse momento? O acaso? Quem é que está por trás de tudo o que está acontecendo no universo? O acaso? Se nós não estivéssemos sob a proteção dos outros planetas, a Terra seria bombardeada por meteoros constantemente. Nós não estaríamos aqui. Os outros planetas, principalmente os grandes planetas, atraem esses meteoros pela sua gravidade e impedem que eles atinjam a Terra. Mas isso está com bases físicas e matemáticas precisas. Quem é que pulou isso tudo? Foi o acaso? Quantas vezes que nós tocamos nesse assunto, surge a seguinte pergunta: se existe um planejamento inteligente para a vida que tenha planejado todas essas complexidades irredutíveis, por que é que nós adoecemos? Se existe uma perfeição da universo, prevendo, planejando tudo isso, não era possível que essa perfeição nos deixasse adoecer. Não existe nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma religião que dê essa resposta que não seja o espiritismo, kardecista cristão. Por quê? É a única religião dentro do cristianismo que aceita uma coisa chamada reencarnação. Aí estão grandes cientistas da humanidade. Sincero. Desses cientistas, eu vou separar 3. Alex Carrel, Charles Richer e William Crookes. Muito bem. Esses 3 cientistas que eu separei do grupo, todos 3 ganharam o prêmio Nobel. Por que Alex Carrel ganhou o prêmio Nobel de Medicina? Porque ele descobriu as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho desse homem, hoje nós podemos fazer transfusões sanguíneas. Se não fosse por o trabalho dele, o sangue coagulava e nós não poderíamos realizar as transfusões. Então, por isso Alex Carrel ganhou o prêmio Nobel de Medicina. O que Charles Richter fez para ganhar o prêmio Nobel de Medicina? Descobriu a resposta imunológica anafilática. O que esse físico chamado William Crookes fez para ganhar o prêmio Nobel de Física? Uma série de invenções, estados diferentes da matéria, etc, etc. Por que eu estou mostrando todos esses homens nessa apresentação? O que eles têm em comum? O que eles fizeram de forma semelhante um ao outro? Estudaram,
determinados indivíduos chamados médiums de efeito físico, na presença dos quais, são médiums muito raros, na presença dos quais pode ocorrer movimento de objetos, pode ocorrer ruídos nas paredes, nós podemos ser tocados por pessoas que não estão para nós, mas estão dentro, ou seja, espíritos, porque eles doam ou expelem uma forma de energia que está presente em todos nós. A nossa diferença para eles é que eles são chamados médios de efeito físico. A genética deles é diferente da nossa. São médios muito raros. E geralmente são médios com grandes dívidas no passado. E essa mediunidade de efeito físico é dada para que eles possam resgatar com mais rapidez e facilidade o que fizeram de errado lá atrás. Sofrem muito, porque sentem o toque dos espíritos. E os espíritos que são seus inimigos também. Então eles podem sentir bofetadas, puxões de cabelo, beliscões, pontapés, cusparadas, etc, etc. Com esses médiuns eu convivo há 35 anos. E é através dele, quando entro em transe, ou seja, desmaia com muita facilidade, entro num transe mediúnico, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo essa energia que foi chamada por Charles Richer de ectoplasma. Quando esses médicos doam essa energia em ambientes especiais, em situações muito especiais, o espírito ou os espíritos podem, durante alguns momentos, formar, constituir um corpo igual ao nosso. Ou seja, o espírito, através da energia do médium de efeito físico, pode se materializar. O que é um espírito materializado? Vamos supor que nós tenhamos um espírito materializado aqui. Todos nós o veríamos, e não somente os médiuns videntes. Se ele falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos. Se ele exalasse algum odor, todos nós sentiríamos. Se ele permitisse que nós o tocássemos, nós sentiríamos com o nosso tato a superfície do seu corpo. Se nós o fotografássemos, ele apareceria na chapa fotográfica. Muito bem. Reuniões especiais do grupo de Luís acontecem há muitos anos. E durante essas reuniões, quem se materializam são médicos espirituais. E essas reuniões acontecem para atendimento de pessoas enfermas, principalmente portadoras de doenças graves, que eu e nenhum outro médico da Terra podemos ajudar. Então nós levamos essas reuniões pacientes graves, cuidadosamente selecionados, para que sejam atendidos pelos médicos espirituais materializados. Muito bem. O nosso grupo conseguiu-se essa fotografia. Aqui está um médico de efeito físico chamado Ivan de Castro, em transe mediúnico, já desencarnado. Observe que quando ele está em transe mediúnico, ele começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente pelo ouvido, nariz e boca, uma substância esbranquiçada que parece espuma de barro. Aqui está o ectoplasma solidificado. Com essa energia, o espírito se reveste e fica então visível aos que estão presentes. Uma das condições necessárias para que esse fenômeno ocorra é que a sala esteja em escuridão completa. Por quê? Porque a luz afeta o ectoplasma e o médium. Isso não deve nos estranhar, porque as fotografias antigas só poderiam ser reveladas na escuridão, porque a luz afeta as reações químicas
que são necessárias para que o filme da máquina fotográfica fosse revelado. Então a situação aqui não é muito diferente. Eu não estou falando de milagres, eu estou falando de condições físicas, químicas, científicas para que o processo aconteça. Eu, quando vou me escovar para entrar numa cirurgia, num processo, eu não toco na torneira para me lavar. Eu passo a minha mão em frente a uma fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu a toque. Se eu tiver uma criança ao meu lado, se eu tiver um selvagem ao meu lado, ele pode achar que eu fiz um milagre. Mas eu não fiz um milagre. O que eu estou querendo deixar bem claro é que a situação é exatamente a mesma. Não existe milagre. Existem leis científicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas que um dia alcançará. Muito bem. Aqui está a fotografia de um desses médicos espirituais materializado. É um médico alemão chamado Friedrich von Stein, com o qual eu mantenho contatos nas nossas reuniões há 35 anos. E consegui, em alguns momentos raros, informações muito importantes em diálogos entre esta entidade materializada e que fazem, então, parte desse livro. Aqui está colocado o diálogo entre dois médicos. Que médico? Um médico encarnado e um médico desencarnado, materializado pelo fenômeno da ectoplasmia. Muito bem. Se essas reuniões são feitas na escuridão completa, como é que nós temos a entidade quando ela se materializa? Porque quando essas entidades se materializam, elas expelem naturalmente do seu corpo luminescência, luz, como se fosse pirilampo. Então, na escuridão, nós vemos a luminescência da entidade e, muito frequentemente, que eles aplicam nos doentes que são levados às reuniões são essas luminescências que saem do seu corpo ou as luminescências de aparelhos estranhos, completamente desconhecidos de nós, que eles trazem em suas mãos. Quase sempre, quando a entidade se materializa, ela tem aparência que aqui está. Ali está a fotografia de uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. A Ellen Duncan, durante a Segunda Guerra Mundial, foi presa, foi trancafiada em uma prisão pelo governo britânico, porque simplesmente aconteceu o seguinte: determinados navios de guerra ingleses foram torpedeados pelos alemães e afundados. E os marinheiros que pereceram, que morreram nessa batalha, através da mediunidade de Ellen Duncan, estavam se materializando em sessões de ectoplasmia na Inglaterra. Quando o governo britânico ouviu isso, mandou que a polícia fosse atrás dessa médica, porque o governo britânico estava escondendo essas tragédias do povo inglês, que já está sofrendo muito com os bombardeios dos navios nazistas. A história dessa médica também está colocada aqui no nosso livro. Muito bem. Por que eu trago a fotografia dela e de um dos principais espíritos que se materializavam através do ectoplasma de Ellen Duncan? Pela seguinte razão: quando os espíritos, nas reuniões que eu frequento, se materializam, eles vêm com essa aparência que aqui está. Eles vêm cobertos por mantos brancos, luminescentes, também confeccionados com ectoplasma. No meu entender, eu acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tiveram origem nos fenômenos de materialização. E aqui está o nosso livro, que é baseado em quê? Em diálogos entre um médico encarnado, que sou eu,
e outro desencarnado, materializado para ectoplasmia. O que eu vou apresentar aos senhores agora são algumas perguntas que durante esse encontro eu consegui disparar na direção de Frederico. Não é comum que nós consigamos conversar com a entidade. Por quê? Porque o ectoplasma é muito precioso. Então ele não pode ser gasto em conversas, mesmo que tenha cunho científico. Porque a principal da realização dessas reuniões é o atendimento ao doente. Então o ectoplasma que está saindo do médico, ou saindo também da assistência, e utilizado pelo médico, pelo espírito na sua materialização, não pode ser gasto. Mas, ao longo de 35 anos, que eu não me convido, que uma vez ou outra, embora muito raramente, eu tenha conseguido, desde que ele se dirigisse a mim, conversar com o espírito. Observem também que quando nós estudamos, lemos o Evangelho, a vida de Jesus, muitas das passagens que ocorrem com Jesus se assemelham aos fenômenos de ectoplasmia. O que aconteceu quando ele foi crucificado? E Maria Madalena e outros discípulos se aproximaram do túmulo onde ele estava. Eles viram anjos iluminados, vestidos de branco. Jesus pede que Maria Madalena não toque, porque ele ainda não estava preparado para o Pai Celestial. Isso tem muitas semelhanças com o fenômeno de ectoplasmia. Nós não podemos tocar na entidade, porque senão o médium, cuja energia está sendo utilizada na materialização do espírito, pode sentir o nosso toque. Outra coisa muito importante: as pessoas que comparecem a essas reuniões precisam ser muito bem instruídas e responsáveis. Por quê? Porque essa energia que está no médium é sensível ao nosso próprio pensamento. E nós também estamos doando o ectoplasma que se mistura com o ectoplasma do médium. Então eu não posso comparecer numa entidade numa reunião dessa sendo fumante. Eu não posso comparecer numa reunião dessa se na véspera eu tomei álcool. A própria relação sexual deve ser evitada nas 48 horas que antecedem a reunião, porque quando nós entramos em orgasmo, na relação sexual, uma das coisas que nós sentimos e que nos dá prazer está relacionada com a saída de ectoplasma durante o orgasmo. Observe, eu não tenho mais assim noção do limite entre a religião e a ciência. Para mim, eu não sei mais onde a religião começa e acaba. Também não sei mais onde a ciência acaba e começa. Porque as religiões dizem que nós temos que fazer todo bem ao nosso semelhante. Falar é fácil. Fazer não pode ser tão fácil. Mas e se a ciência disser e provar cientificamente, que se eu fizer mal a alguém, eu vou colher aquilo que eu fiz. Tudo bem. Então, se eu premeditadamente atingir, ferir alguém e essa pessoa ficou cega, o golpe que eu dei, haverá alguma injustiça de Deus se eu, encarnação futura, adquirir um corpo com uma doença que me torne cego? Vamos supor que eu seja um assaltante de rua e disparei uma arma de fogo contra alguém que eu assaltei. Essa arma de fogo, ela atingiu a medula de quem eu estava assaltando e a pessoa ficou paralítica. Haverá alguma injustiça de Deus se encarnação futura eu sofrer um acidente e também fico paralítico? Quando nós começamos a colocar isso no fim, nós vamos encontrando respostas até para as tragédias coletivas. Vamos imaginar que eu tenha sido um terrível pirata no passado. Qual era a minha especialidade? Eu comandava vários homens, todos eles forçados, e nós aprisionávamos os navios mercantes, removíamos a carga que eles estavam transportando e depois afundávamos naquele navio que nós assaltamos com toda a população, com toda a circulação, e os seus passageiros, incluindo mulheres e crianças. Eu fiz isso com meus compadres.
haverá alguma injustiça divina se numa encarnação futura eu estiver dentro de um avião que passando por cima de Fernando de Noronha despedaço e eu seja lançado no mesmo oceano que eu cristão da vida de vocês? Se nós não acreditamos em Deus, o problema está resolvido. Se eu acredito em Deus, eu estou com um problemaço com a religião. Basta que eu olhe em volta. Por que tanta diferença de arte? Por que uns têm tanto e outros nada? Por que doença tem criança? Onde é que está Deus? Não existe filosofia, religião nem ciência fora da palingenesia, ou seja, estudo das encarnações sucessivas que explicam esses fenômenos do planeta que nós ainda estamos. Então, vamos apresentar algumas dessas perguntas que eu consegui fazer ao Frederico materializado. Frederico, por que os pacientes submetidos a essa cirurgia, algumas cirurgias têm até sangramento, algumas cirurgias são descritas no livro, a extração do tumores. Um professor meu foi atendido com uma insuficiência vitral no coração. Frederico, na minha frente, não materializado, mas encarnado no médico. A encarnação é um fenômeno medíocre superior à incorporação. A incorporação no médico tem algum conhecimento, alguma sensibilidade, alguma consciência do que esteja acontecendo. Na super incorporação ou encarnação, o médico não toma conhecimento de nada, nem se lembra de nada. Nesse dia, Frederico estava encarnado no seu médico. Ia na minha frente com uma luminescência artificial de uma luz azulada que fica em cima do leito onde um doente estava sendo tratado. Esse doente era meu professor de cirurgia, meu professor, uma insuficiência vitral, absolutamente descrente, não acreditava em nada. Chegou a ponto de comparar o grupo de Frei Luiz, ao qual ele sabia que eu pertencia, ao grupo dos Jim Jones da Guiana Inglesa, onde mais de 1000 se suicidaram. Mas era um médico. A maioria dos pacientes que ele tratava eram pacientes humildes, responsáveis pela construção do pavilhão infantil. Então, o mais importante não é a crença, é a conduta. Não adianta eu dizer que sou cristão, que eu sou espírita, mas a minha conduta não tem nada a ver com isso. Então, o que vai contar do lado de lá é a conduta, não a crença. E nessa reunião, com mais 4 colegas médicos da manhã, a válvula mitral dele foi extraída na minha frente, em segundo, e substituída por uma prótese de ectoplasma. Durante 7 anos ele passou a não sentir mais nada, trabalhando como sempre trabalhou, e no final de 7 anos teve um infarto fulminante e se encarnou, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido ao que nós chamamos de uma cirurgia perfeita. Que milagre! Simplesmente isso aqui é um exemplo do que será a medicina do futuro. O médico. Muito bem. Por que esses pacientes não acusam dor? Existe no deserto do Saara, qual foi a resposta do Frederico? Endorfinas e encefalinas. Muito bem. Existe no deserto do Saara uma planta que é muito apreciada por camelos e dromedários. Eles adoram o fruto daquela planta, mas tem um problema. O fruto é coberto de espinhos. Mas os animais mastigam, sangram pelas gengivas e não sentem dor nenhuma. Os biólogos intrigados começaram a pesquisar por que aqueles animais não sentiam dor mastigando frutos espinhosos. E acabaram por descobrir determinadas substâncias produzidas também por nós, pelos nossos neurônios, e que chamaram de endorfinas e encefalinas. Muito bem. Algumas endorfinas existentes em nós têm uma capacidade analgésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você possa comer. Uma vantagem, não levam à dependência química. Muito bem. O que o Frederico disse é que esses pacientes, quando são atendidos por ele com dor, porque eles estimulam o sistema nervoso do paciente a produzir grandes quantidades de endorfinas e encefalinas. Como é que o mecânico de automóvel, que era o médico, podia conhecer isso? Então, logicamente, eu estou diante do médico. Qual é a diferença entre eu e ele? O nosso veículo
Se ele está com o corpo espiritual, eu estou com o corpo físico ainda. Vamos ver outra pergunta que eu consegui disparar para o Frederico. Frederico, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? O paciente está com um problema cardíaco. Frederico está atuando no abdômen. O paciente tem um câncer de estômago. Frederico está atuando no tórax. O paciente tem um tumor cerebral. Frederico está atuando no abdômen. Por quê? Se o problema está aqui, está vindo aqui, por quê? Olha a resposta que ele me deu. A preocupação do doente sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Então nós desviamos a atenção para outra área. Mas na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentário. Frederico, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Por que eu fiz essa pergunta, Frederico? Porque naquela mesma semana, eu sou cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, e encontrei com um ex-aluno meu, e hoje é um grande cirurgião de cabeça e pescoço, Leonardo. E nós nos encontramos dentro do centro cirúrgico. Leonardo, o que você vai fazer? Eu vou operar uma criança. E o que você vai fazer nessa criança? Aí eu vou abrir a traqueia dela, fazer a traqueostomia. Nós fazemos uma traqueostomia quando alguém tem dificuldade de respirar. É isso mesmo que você vai fazer? É. Ô, Leonardo, que idade tem essa criança? 6 meses. Pô, Leonardo, você vai fazer uma traqueostomia numa criança de 6 meses? O que essa criança tem? Vamos lá na sala de cirurgia que ele mostra. Aí eu entro na sala de cirurgia, vejo uma criança de 6 meses já anestesiada, com um tumor no pescoço do tamanho da cabeça da criança. Eu achei que foi isso. Aí eu falei, Leonardo, a criança tem 6 meses, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali. No negatoscópio, aquela tela iluminada que nós colocamos na radiografia, estava a tomografia da mãe durante a gravidez. E na tomografia já aparecia a criança no ventre materno com o tumor no pescoço. Nem nasceu. Volto a colocar. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Aquilo ali é obra do acaso, foi uma mutação genética, uma doença congênita. Eu não acredito em Deus, está resolvido. Não tenho mais preocupação nenhuma, vou para a praia. Se eu acredito em Deus, sinceramente, eu estou com um problemaço para resolver. Cadê Deus? Estava dormindo? Estava descansando? Estava distraído? Estava passeando? Como é que ele deixa uma normalidade dessa acontecer? Vamos ver o que o Frederico me respondeu. O que nós já sabemos. Ele me respondeu o que nós já sabemos. Ele respondeu, não está aqui. Mas não tem problema, uma falha minha na hora da montagem da aula. Qual foi a resposta dele? Veja os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Quer dizer, o tumor então está aspirando impurezas do espírito. Sim. E como é que as impurezas foram parar lá? Evidentemente pelo que eu fiz no passado. O que eu falei? O que eu pensei? O que eu fiz? Quer dizer, se eu fiz tudo errado, as impurezas, as deformações vão ser colocadas. Como é que essas impurezas podem ser removidas? Eu vou precisar de um outro corpo humano. E nesse outro corpo humano, essas próprias doenças, os próprios defeitos, as próprias impurezas vão gerar um tumor. Vão agir onde? No ADN, no nosso gene. O câncer é uma doença genética. E enquanto esse tumor estiver sendo desenvolvido, eles vão aspirando. É isso? É. Muito bem. Aí chego eu, uma das nossas
toque hospitais onde nós damos aula, e temos professores que sabem dessa nossa atividade espiritualista, e às vezes nos perguntam, né? E eles perguntam, como é que a tua religião explica o câncer? Aí eu tenho essa resposta para ele. Peraí. Quer dizer, então o tumor está aspirando a impureza do espírito. Assim. O espírito é eterno? É. O corpo não, o corpo não. Então o câncer está no corpo, tá? E o câncer está aspirando a impureza do espírito que é eterno. Sim. Então não vamos operar mais ninguém. Vamos deixar o câncer evoluir, porque ele está limpando o espírito que é eterno. É isso? Graças a Deus eu já tinha algum conhecimento. Não, professor, não é bem assim. Eu não entendeu bem. E aí eu perguntei para ele, se eu sabia até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não. Eu também não. Então nós, como médicos, temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para aliviar, curar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Então, eu hoje, uma das patologias que eu mais opero é câncer de mama. Eu rastreio o paciente para saber se a doença está só na mão. Não aparece nada fora da mão, vamos operar a mão. Operamos a mão. Passa algum tempo, aparece um tumor metastático, no pulmão, no osso, no cérebro. Eu tenho hoje duas interpretações. Primeiro, a tecnologia médica não conseguiu detectar metástases tão pequenos. Então, nos passados está percebido por mim. Segundo, talvez a mais importante, as impurezas continuam procurando válvulas de saída. Então, no futuro, os médicos precisarão conhecer o que aconteceu nas vidas anteriores do paciente, para ele poder mais acertadamente traçar a terapia que será feita. Essa é outra pergunta que nós temos. Frederico, você quando está banhando o corpo dos pacientes com essa luz, como é que você consegue ver o interior do corpo dos doentes? Você está iluminando o corpo todo, como é que você consegue ver o interior do corpo? Vamos ver o que ele responde. Eu vejo o interior dos corpos como se pele, eles não possuem isso. Então você tem visão de raio-x? Tem. Observe que eu estou conversando com a entidade materializada. Ela não está incorporada nem encarnada no médium. O médium está deitado numa cabine em transe mediúnico. E o espírito está materializado fora da cabine conversando comigo. Ao que tudo indica, em acordo com os obras mediúnicas, espíritos de acordo com sua evolução possuem visão de raio-x. Isso está descrito no livro de André Luiz. Outra pergunta. Frederico, mas como é que você distingue uma célula normal, sadia, de uma célula enferma, por exemplo, uma célula cancerosa? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes umas das outras. Como é que alguém pode ver a vibração de uma célula? Sem nenhum equipamento eletrônico. O Frederico está dizendo que vê pela sua própria visão. Então, além da visão de raio-x, ele tem também visão microscópica. Ele distingue a vibração diferente de uma célula normal de uma célula cancerosa. Imagine se o médico pudesse ter esse sentido. Mas isso está oculto ainda dentro do nosso ADN. Nós não precisamos, para ter um corpo igual ao nosso, somente de 1,5% da longuíssima molécula de ADN. Para que serve os outros 98,5%? Nós estamos em evolução, nós vamos continuar evoluindo. E à medida que a raça humana continuar evoluindo, trechos maiores de ADN serão aproveitados, e o homem e a mulher do futuro terão corpos físicos mais perfeitos do que os nossos. Tudo isso que o Frederico está fazendo é possível a um médico encarnado. Só que a sua genética ainda não desenvolveu genes para isso. Mas isso acontecerá com os médicos do futuro. Nós já utilizamos alguns métodos na tecnologia médica que captam a vibração da célula. Esse método, por exemplo, chama-se tomografia por emissão de fóton. Não vou entrar em detalhes. Mas cada ponto luminoso desse que aqui está é um tumor oculto.
que nenhum outro equipamento detecta. Nem o raio-x, nem a tomografia, nem a ressonância, nem a ultrassom, mas a tomografia por emissão de fósforo, sim, porque ela capta a vibração, o aumento do consumo de combustível pela célula cancerosa. Ela consome mais combustível. O combustível nosso é o açúcar, chamado glicose. E quando ela consome mais combustível, ela se aquece. E como ela se aquece mais do que uma célula normal, ela vibra mais. É isso que esse equipamento detecta. Só que o Frederic, e um aparelho desse está custando $2 milhões. E o Frederic vê isso com a sua visão. Imagine se o médico pudesse ser capaz, se eu pudesse, microscopicamente, quando eu estou operando um tumor, ver se tem alguma célula escapando do meu bisturi. Eu não tenho microscópio nos dedos, mas se eu pudesse captar essa anormalidade, eu aumentaria a área que eu estou removendo em torno daquele tumor. É isso que ele está querendo me dizer. Essa é a imagem que eu sempre mostro para os alunos quando eu dou aula de câncer. Olha, o câncer para mim é isso aí. Eu só sei mais ou menos 10%. 90% está oculto como um iceberg passado. Na realidade, eu sei muito menos que 10%. Talvez eu não saiba nada. Até onde vai essa sua visão microscópica, presidente? E aí você perde o controle, você começa a disparar perguntas uma atrás da outra. Imagine a cena, você está diante de um fantasma. Aqui nem os lençóis faltam. Você pode imaginar uma cena dessa numa novela televisiva, num filme de tecnologia de ponta, mas ali a situação é real. Eu estou realmente vendo aquilo que está acontecendo. Eu não posso estar tendo alucinações há 35 anos. Algum alucinado pode ser um cirurgião? Muito bem. A pergunta exata que eu fiz é a seguinte: você pode ver os órgãos que estão dentro da célula? Por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas órgãos tão pequenos que nós temos que utilizar microscópios eletrônicos. Esses microscópios eletrônicos aumentam a célula 5.000 vezes. Então não dá para medir isso, nem microscópio comum, tem que ter microscópio eletrônico. Resposta é Frederic. Sim, ele consegue ver. Ele falou para mim que consegue. E aí eu vou mais fundo. Frederic, você consegue ver com a sua visão do átomo e até as partículas subatômicas? Essas partículas subatômicas podem ser vistas em aparelhos de grande sofisticação, caríssimos, como esse que tem lá na fronteira da Suíça com a França. Os grandes captadores de ádrio, etc. Aparelhos caríssimos, manuseados por centenas de cientistas ao mesmo tempo. O que o Frederic me responde? Não. Eu ainda não posso ver o átomo. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até com certa humildade. Muito bem. E a última pergunta que eu trago do Frederic essa manhã. Nós estávamos numa reunião pública de atendimento financeiro, trabalho de materialização, e ele estava incorporado no médico. E deu entrada na sala uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Nessa cadeira de rodas estava uma jovem de 33 anos, completamente deformada. O olho direito para a direita, o olho esquerdo para a esquerda, para a direita, o nariz, né, as dimensões dela eram de tamanho, toda inchada, uma traqueostomia no pescoço, não conseguia respirar, numa cadeira de rodas que ela não conseguia ficar sentada. O dorso dela estava encostado no assento. E o cóccix, no encosto, aliás, e o cóccix no assento. Então o corpo da moça estava envergado em cima da cadeira de rodas. Ela não conseguia sentar. E minha mãe empurrando aquela cadeira com toda humildade. O Frederic se aproximou de mim e falou assim: Portela, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís, ele é oriundo da Inquisição. A Inquisição foi um período negro da Igreja Católica que durou 600 anos. 600 anos. Nós somos oriundos, fomos resgatados por Frei Luís dos antros de sofrimento onde nós estávamos e colocados na obra dele. Então, cada pessoa enferma, cada criança abandonada, cada idoso necessitado,
cada palestra dessa que nós fazemos, não estamos fazendo assim nenhum favor a ninguém. Nós estamos resgatando dívidas do passado. Bom, eu não entendi, eu falei, gostei. O que nós fazíamos? Resposta. Essa jovem era uma das nossas cúmplices dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe e falei assim, minha senhora, qual é a doença do seu filho? Ela falou, tem uma doença muito rara chamada síndrome de Larsen. Síndrome, eu anotei síndrome de Larsen. Cheguei em casa, abri a internet, digitei lá síndrome de Larsen e fui estudar que doença era essa. Eu vamos imaginar que nós não estejamos com uma plateia espiritualista. Eu esteja dando uma das minhas aulas acadêmicas de medicina. Então vou falar rapidamente. Olha, a síndrome de Larsen é uma doença genética incurável, não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Ela foi descrita em 1950 por um cirurgião ortopedista chamado Joseph Larsen, sabe o nome? Síndrome de Larsen. Ela comete um indivíduo em cada 100 mil. Então é uma doença rara. E ela altera um gene, não precisa gravar, chamado SNLB. Tem 25 mil genes. Essa doença vai estar um. Tem 25 mil. O que esse gene faz? Ele produz uma proteína chamada filamina D. Então, se o gene está defeituoso, a proteína vai estar. E onde é que ela entra? Ela entra na constituição do esqueleto do embrião. Então, quando essa proteína está defeituosa, sabe o que acontece com a criança dentro do ventre materno? As suas juntas se deslocam. Ela luxa o ombro, o cotovelo, o punho, as falanges, o joelho, a bacia, a coluna, o ombro, porque o esqueleto está mal formado. E nas imagens dinâmicas que nós temos da criança se movimentando lá dentro com ultrassom, nós vemos nitidamente que a criança está sentindo dor. Então os sintomas áureos, dolorosos, já começam antes da criança nascer. Continuam depois que ela nasce. Luxações espontâneas, flacidez muscular, quer dizer, uma série de distúrbios que acometem o portador de saúde. E aí eu trago aqui algumas. Observem o cotovelo dessa criança. Observe os dedos dessa criança. Observe os pés dessa criança. Inclusive, na idade adulta, vocês vejam a deformidade das articulações. Mais ou menos o que eu vi foi isso. Essa era o aspecto da criança ou da jovem de 33 anos que entrou. Não é? Já tinha tido 3 ou 4 paradas respiratórias e não morreu por algum milagre. Bem, se eu tivesse numa aula para estudantes de medicina, eu pararia por aqui. Mas eu não estou. Estou diante de uma plateia espiritualista que ficou informada por médico espiritual que a síndrome de Larsen teria relação com a Inquisição. Teriam utilizado instrumentos de tortura às vítimas da Inquisição. E eu continuei na minha pesquisa. Na minha pesquisa, eu fui observar os instrumentos de tortura. E quando eu vi as lesões que os instrumentos de tortura causavam nas suas vítimas, eu, estarrecido, verifiquei que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Então, mais uma vez, ficou matematicamente provado, para mim, pelo menos, que aquilo que eu faço, eu estou plantando no meu perispírito, no meu espírito. Então, se eu torturei, observe essa tortura. Eles amarravam as mãos da vítima por trás e depois suspendiam. O que acontecia com os ombros dessa pessoa, já que ela é suspensa pelas mãos?
simplesmente deslocava, torcia. Alguma dessas vítimas despencava da corda onde elas estavam amarradas e morriam com hemorragia. Os braços ficavam na corda e o corpo caía no chão. Quando a gente vai mais à frente, com instrumentos como esse, como a roda, em que a vítima era amarrada na roda, os braços puxados numa direção e as pernas em outra, ou então era colocado em aparelhos terríveis como esse, e pesos cada vez mais pesados amarrados no seu tornozelo, o que acontecia com as juntas dessas vítimas? Simplesmente deslocavam. Exatamente o que acontece com a vítima. Volto a repetir. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Se eu acredito, eu tenho que buscar a resposta. Meu filho vai me perguntar isso. O que eu vou responder para ele? Então aqui está a sede de uma série de doenças que nos acometem. O perispírito, já descrito por Kardec em meados do século XIX, e agora sendo descoberto pela ciência. Esses são os principais cientistas que estudam essas energias que estão envolvendo os nossos corpos. E eles deram o nome de campo morfogenético. Observem que nós estamos no caminho da comprovação científica de que todos nós, como espíritas, já sabemos. Por que eu vacino meus filhos contra a paralisia infantil, contra sarampo, contra qualquer luxo? Porque a ciência também provou que existem micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo, mas eles estão aqui, eles estão dentro de mim, eles estão por cima de mim. E quando a ciência, desenvolvendo tecnologia cada vez mais sensível, vai verificar a existência dessa energia que está nos dando a vida. A ciência vai detectar no momento da morte a separação entre o corpo físico e essa energia. Já não somos nós, espíritas, é a ciência que está comprovando isso. E a ciência pode, inclusive, comprovar as deformidades ocorridas de acordo com aquilo que eu faço de errado. Então eu não vejo outra solução para a humanidade, não estou falando a humanidade, que não seja através da filosofia, da ciência, da doutrina carnista. E cientificamente provem para toda a humanidade essa verdade. Aqui está a sede de todas essas deformações, é aqui que o perispírito atua. A pessoa tem que estar deformada, ele vai formar gente deformada e as proteínas que compõem o nosso corpo estavam deformadas. Exatamente o que aconteceu com a síndrome de Laffer. Essa imagem é a imagem que sempre mentalizo antes de entrar na cirurgia, porque só um cirurgião sabe de fato um cirurgião. Quando as coisas correm bem, tudo bem. Depois de 2.000, 3.000, 4.000 pacientes, todos correram bem, eu não lembro de nenhum. Aquele que não correu bem, você nunca mais esquece. É só família. Só. Então eu procuro mentalizar sempre essa imagem antes de começar qualquer cirúrgico. E os meus assistentes, quando eu já não falo mais muito tempo, antes de começar a cirurgia, eles falam para mim: você não está esquecendo de falar nada, não? Eles mesmos já me lembram. Esse outro livro já está pronto da editora. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha lido alguma coisa de André Luiz. Algum livro de André Luiz, acredito que todos já tenham lido. Em todos os livros de André Luiz, ele cita entidades decaídas, espíritos deformados. No nosso grupo, no final da década de 70, no início da década de 80, o nosso presidente Luiz da Rocha Lima, o fundador da obra, ele conseguiu, por orientação de Frei Luiz, a materialização de 7 entidades decaídas. E elas se materializaram como são, ou seja, deformadas, e foram fotografadas. As fotografias são estarrecidas. O Dr. Rocha Lima não deixou, não teve tempo de escrever o livro, e todo o acervo dele e as citações bibliográficas vieram parar na minha mão. Desde 1995 eu estou trabalhando em cima desse livro. Está pronto. Mas até hoje, Frei Luiz não autorizou a sua publicação. E eu entendo hoje por quê.
que era primeiro necessário que o livro A Face Oculta da Medicina viesse primeiro, para preparar o caminho segundo o livro dele. Nesse livro eu não tive coragem de colocar as fotografias que foram conseguidas. Por que eu não tive coragem? Porque se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que meu retrato saísse no jornal, na revista, na televisão e na internet. E essas reuniões aconteceram no final da década de 70 e início de 80. Nós estamos em 2014. E essas entidades foram conquistadas pelo amor do prejuízo. Estão em recuperação. Por que agora nós vamos colocar as suas fisionomias diante do livro? O livro está escrito, toda a sequência de cada reunião está relatada, mas eu não apresento as fotografias. Dessas 7 reuniões, eu estava recém-chegado no grupo, eu participei de tudo. Então nós éramos colocados em várias reuniões de materializações para atendimento de texto. Salas escuras, o médium que foi fotografado, escolhido da ectoplasma que eu mostrei, era o médium de exercício. E então, as luzes nós estávamos acompanhados com um fotógrafo profissional. E a câmera dele era armada em frente à cabine. Nós ficávamos aguardando o sinal da cabine para que a máquina fosse disparada. Escuridão completa. E o sinal era instalado de Deus. Na hora que nós ouvimos isso, o fotógrafo disparava a máquina e nós saímos ter o resultado da fotografia no dia seguinte. E ali estava na porta da cabine algumas das entidades que estão relatadas no livro de André Luiz, como libertação, funcionário da terra, etc. Então, as minhas convicções são inabaláveis. Eu estou aqui de passagem, vou ter uma roupa. O que eu vou fazer com essa roupa quando ela ficar velha e usada? Eu vou fazer roupa. Mas eu sou eterno. Então eu vou continuar aprendendo, precisando ler, estudar. E à medida que nós formos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento para que sejamos mais e mais aproveitados por Deus no equilíbrio dos seus universos. E cada vez que nós aperfeiçoarmos o nosso conhecimento, para que possamos fazer melhor o bem, mais felizes nós nos sentiremos. Não há outro caminho. Nós já sabemos das coisas. Então a nossa responsabilidade é maior. Nós somos diferentes daqueles que não conhecem o que nós conhecemos, daqueles que não estão aqui ouvindo o que está sendo dito. Então as religiões, elas são degrau. Nós chegamos no momento em que nós queremos uma religião que acompanhe o que nós acreditamos. Nossa, o que aconteceu com esse grande gênio da informática, Steve Jobs, grande gênio da informática? Ele foi criado por uma outra família, não pela sua, inteligentíssimo. Na adolescência frequentava a igreja anglicana todo domingo. Não faltava uma. Aí ocorreu, mas antigo, vamos lembrar, aquela tragédia lá no país africano chamado Biafra, onde milhares morreram de fome. A revista Time foi lá, fotografou mães magérrimas, magras, com o peito caído, tentando alimentar os seus filhos, magros, esqueléticos, que não tinha leite. E aquela fotografia apareceu no mundo inteiro na revista Time. Steve Jobs fez aquela fotografia, botou embaixo do braço e foi para o seu culto dominical. Quando acabou o culto, ele se aproximou do bispo e perguntou: meu bispo, Deus sabe que isso aqui está acontecendo? O bispo sabe. O que ele vai fazer? Nós não sabemos. Nunca mais o Steve Jobs entrou numa igreja. E se o filho meu quiser perguntar isso, o que eu vou falar? Com toda a informática dentro da internet, o quarto dele. Então nós temos que nos instruir. Né? Para tudo haverá uma resposta, mais cedo ou mais tarde. E aqui a nossa imagem final, sempre lembrando que vamos abrir agora o jornal, qualquer revista. É claro que nós veremos o quê? Olha, o aquecimento global está aumentando.
As espécies estão desaparecendo. Isso? As geleiras também. O nível dos oceanos. É claro que eu vou me preocupar com tudo isso. Mas eu não posso esquecer que nós temos um governador planetário, que é Jesus. E que está nos governando há 4 bilhões e 500 milhões de anos, que é a idade da Terra. Será que em algumas décadas ele vai deixar a Terra desaparecer? Como é que ele vai resolver os problemas que todos nós sabemos quais são? Da ignorância, da fome, do analfabetismo, da corrupção. Como é que ele vai resolver? Assim como ele resolveu os problemas do passado. Chegou um momento que a humanidade recebeu, ele incluiu o médico para isso, a descoberta dos micro-organismos causadores de tantas doenças. Ele mandou um mensageiro chamado Planck, ou que descobriu a penicilina, e o Pasteur, que revelou à humanidade a existência do micro-organismo. Chegou o momento de libertar a Índia, mandou um mensageiro que nem cristão era, chamado Gandhi. Então, na hora que for a hora exata, ele encaminhará espíritos altamente evoluídos que reencarnarão entre nós e trarão todas as modificações políticas, filosóficas, científicas, para que possa melhorar o padrão da humanidade, não somente um grupo, como hoje, por exemplo, 99% da humanidade está em situação difícil. Não é? Então, segundo algumas informações de Joana de Anjos, esses espíritos chamados de crianças cristal ou criança íntima já estão entre nós, já estão renascendo, e ela mostra 4 grandes vertentes. Primeiro, serão espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, trarão grandes descobertas que beneficiarão toda a humanidade, e não somente um grupo. Outros têm um grande conhecimento dentro da área da justiça. Nós já estamos vendo mais ou menos o que está acontecendo no nosso país. Outros terão grande conhecimento dentro das áreas artísticas. E o último, e talvez mais importante, terão grandes e profundos médicos. Nós estamos em vias de subida de escala do planeta Terra. E o planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui nesta manhã. Mais uma vez agradecendo a atenção dos senhores, estar aqui amanhã de sábado, dedicado ao descanso. E coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento que eu possa fazer. Muito obrigado a todos. Gente, alguém tem alguma pergunta? Onde estão nesse momento? Imaginar Jesus nunca mais, lembrando sempre de suas palavras, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas sob seu nome, presente também estarei. Vamos imaginar o Mestre reunido no monte pelos seus discípulos e pela multidão que acompanhava seus passos. Ao entardecer, ele se dirige a todos dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os simples de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos enviam, e mentindo
fazem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do Senhor. Vamos agradecer tudo que nós recebemos esta manhã, em forma de esclarecimento vindo não de mim, mas dos Espíritos benfeitores responsáveis por esta casa. Que ela seja cada dia iluminada por tantos benefícios que tem trazido, não somente aos que aqui comparecem, mas aos que habitam as suas vizinhanças. Provavelmente, toda esta pequena cidade deve estar se beneficiando com as energias fluídicas de luz que aqui são geradas. Que o Frei Luís nos ajude, que sejamos ajudados por João Pedro aqui presente, que possamos ter em nossos corações a todos os momentos a consciência da responsabilidade que nos foi outorgada. Que sejam iluminados e amparados os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos ambientes de trabalho, aqueles que de alguma forma se consideram nossos inimigos, as populações de rua, aqueles que não têm teto, não têm o que comer, não têm o que vestir, deambulam pelo mundo em busca de explicações para tanta infelicidade. Possamos nesse momento ter a certeza absoluta de que somos espíritos eternos, sempre amparados pelo Pai Celestial. Ele não deixará que o nosso coração se turbe, porque temos a certeza de que seu Filho Jesus estará sempre conosco em todos os dias da nossa existência, até o fim do mundo. Graças a Deus.